Fala pessoal do Meteoro Brasil, mais um Meteoro Repórter, semana da COP30. A gente vai receber aqui uma presença ilustre no nosso canal. Ele que é historiador, foi presidente do Partido Socialismo e Liberdade, Juliano Medeiros, o PSOL, do PSOL. Vai falar um pouquinho para a gente, um pouco das perspectivas da COP30, vai participar de um evento pós-COP30 junto com a galera lá do DCM. E a gente vai falar também sobre outros assuntos, sobre como ser socialista no atual período da quadra histórica que nós temos. E vamos de vinheta, que a conversa vai ser bem interessante. Vamos lá, queridos e queridas? Juliano, eu quero te chamar aqui para essa conversa já te fazendo uma pergunta direto ao ponto. Explorar a margem equatorial e dizer que a gente tem solução para o aquecimento global é uma contradição em termos ou uma contradição absoluta? Seja muito bem-vindo, foi o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo bom, Juliano? Como é que você está? Tudo bom, Pedrão? Prazer falar contigo, prazer falar com toda a nossa galera que acompanha aí o Meteoro. Prazer estar de volta, porque fazia tempo que eu não passava por aqui. Fazia tempo que a gente não conversava também, né, Juliano? Também, a gente conversou bastante. Também Mas é uma contradição? Cara, com certeza uma contradição. Olha só, nós temos um grande consenso da comunidade científica de que o mundo precisa começar a reduzir a exploração de combustíveis fósseis para reduzir também o ritmo, né, a curva do aquecimento da temperatura da Terra. Portanto, se a ciência diz que a gente precisa reduzir, não faz sentido a gente aumentar. A gente teria pelo menos que manter, certo? Mas aumentar a quantidade de petróleo na atmosfera já é um baita problema. O segundo aspecto, há um grande consenso do movimento socioambiental, que é base eleitoral do presidente Lula, que é base eleitoral desse projeto de mudanças e de reconstrução nacional que o Lula representa, que está muito frustrado, porque se é consenso na academia, se é consenso na ciência, se é consenso no movimento socioambiental, bom, significa que nós temos um desalinho, né, entre quem está pensando essa agenda e o governo. O governo justifica, que eu acho de maneira sincera, né, dizendo o seguinte: a gente precisa de recursos para financiar a transição. É verdade, a gente precisa de recursos para financiar a transição. Mas o petróleo tem dois problemas. O problema é que ele agrava a situação, porque em algum lugar esse petróleo vai ser queimado e as temperaturas vão continuar sendo aquecidas por esse petróleo que vai ser queimado. O segundo é a ideia de que o petróleo é a única fonte que nós temos para financiar a transição. Isso não é verdade. Aliás, pelo contrário, é muito mais eficiente financiar a transição através de reformas tributárias, através de taxação sobre exportações agropecuárias, do que tirando um recurso natural da terra que vai colaborar para o agravamento das mudanças climáticas. Então, esse raciocínio tem uma série de problemas. Eu dei uma entrevista hoje falando sobre isso, onde, de forma sincera, a galera vinha questionar e vinha perguntar, mas espera aí, e os outros países não continuam tirando? O que adianta a gente só fazer esse esforço? A gente também não tem direito ao desenvolvimento? Todas questões legítimas, Pedrão, porque de fato não adianta só o Brasil parar de tirar, mas o Brasil tem que disputar essa agenda. Se o Brasil disser, olha, já que não dá para tirar, paciência, né, e a gente não faz nada, você não disputa a agenda. E o Brasil é um país rico, importante para disputar a agenda. O Brasil não é um coitadinho, é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa hoje no planeta Terra. É a nona economia do mundo. Não é o Paraguai, não é a Guatemala. É um país importante na política internacional. Então, se o Brasil diz, vou fazer assim como a Colômbia, não vou abrir novas fronteiras de combustíveis fósseis e vou começar a descarbonizar a minha economia com investimento pesado em transição, isso tem impacto na política mundial. Então, esse é o apelo que a gente tem feito. Não é só não tirar o petróleo da Amazônia, mas é assumir uma posição de protagonismo, né? E dialogando com esses medos, com esses temores que são legítimos, de não ter dinheiro para a transição, da gente não tirar o petróleo e ficar para trás, né, da gente não se desenvolver. Todos são temores legítimos. Mas uma coisa é se deixar levar pelos temores, outra coisa é se deixar levar pela ciência. Nós temos que seguir a ciência e ir enfrentando os medos na medida em que a gente disputa uma outra interpretação da realidade, né? Uhum. Disputa essa outra interpretação da realidade, né, Juliano? E a gente teve... Aí eu queria pegar dois casos internacionais. Primeiro, eu vou começar pelo caso positivo, depois pelo caso mais crítico. A gente teve a eleição agora em Nova York do Mandani,
representante do Partido Democrata, mas um homem muçulmano, um homem declaradamente um socialista democrata e uma pessoa que questiona justamente os gastos da economia neoliberal na maior metrópole norte-americana. A eleição dele, falando para o Donald Trump aumentar o volume da televisão para ele ouvir muito bem qual que é o discurso, sendo inclusive uma pessoa, um muçulmano, provavelmente no país que mais espalhou islamofobia no mundo. É uma esperança para nós socialistas? Eu achei muito bacana, Pedro. Eu vi aí 2 ou 3 amargurados de esquerda dizendo que é absurdo. Eu vi o Glauber também pegando essa onda, né? Falando, vamos pensar em ir pro Rio de Janeiro, é uma ideia, né? Não, veja só, gente. Uma coisa é a gente achar muito bacana e extrair aprendizados. Outra coisa é achar que é a solução dos nossos problemas. E uma terceira coisa é você ser tão amargurado, tão morto por dentro, que você não consegue celebrar essa vitória, porque não estão celebrando a vitória que você acha mais relevante, que é o plano quinquenal da China e não sei o quê. Então, tirando essas idiosincrasias da esquerda, Pedrão, eu acho que é uma notícia muito positiva, tá? Porque, de alguma forma, mostra que mesmo em cenários muito adversos, é possível estabelecer diálogo com as maiorias sociais. Para ganhar uma eleição, você tem que ter maioria. E o que tem sido ensinado nos últimos anos é que não tem como a esquerda ter maioria, a não ser que abra mão das suas bandeiras, a não ser que envelope os seus sonhos dentro daquilo que é determinado pelos donos do poder. E o que o Mandani fez é um pouco diferente disso tudo, né? De dizer, olha, como já foi dito pela extrema-direita aqui no Brasil, é preciso mudar tudo que está aí. Né? E com esse discurso de mudança radical, de mudança profunda, de enfrentamento, ele acabou sendo eleito. É curioso, Pedro, porque muitas vezes a gente fica indignado porque a direita pauta o debate público, a direita é desavergonhada, a direita defende coisas que nos parecem absurdas, a direita não tem vergonha de sustentar certas posições. E a gente, que deveria, de alguma maneira, também estar disputando as nossas posições, indo para cima, denunciando, mostrando o absurdo que é ter um sistema tributário como o nosso, o absurdo que é a concentração de renda, o absurdo que é a violência contra os mais pobres, a gente fica com vergonha, fica com medinho de ser radical, de falar grosso demais, né, e acaba sendo formatado pelo sistema, né? Então, o que eu achei muito legal dessa experiência do Mandani é que ele lembra, mas não faz mais do que isso, tá? É o que ele. É a colaboração que ele dá para o nosso debate no Brasil. Não mais do que isso. Também não vamos criar uma panaceia de que o Mandani vai nos ensinar tudo, tá? Mas ele dá uma contribuição, que é lembrar que é possível vencer mantendo as nossas ideias. Né? Desde que a gente seja capaz de traduzir essas ideias de forma simples, acessível, inteligível para as maiorias sociais. Eu não quero dizer que aferrar-se às ideias significa não aceitar o debate, não simplificar e não traduzir, né? Mas ser fiel às suas ideias também é uma demanda cada vez maior das sociedades em todo o mundo, né? Já ninguém aguenta mais aqueles políticos pré-formatados, todos iguais, todo mundo está buscando originalidade, né? Aliás, esse é um grande atributo do presidente Lula, é um cara muito original, né? Sim. E diga-se de passagem, o Bolsonaro também tem a sua originalidade, que para nós parece bizarra, mas... Que bom que vai ser preso, né? Que bom que vai ser preso, né? Então, de alguma forma, eu acho que a vitória do Mandani nos traz essa lembrança, que dá para vencer se a gente for capaz de traduzir as nossas bandeiras. Não é preciso sempre abrir mão delas, não é preciso sempre esconder aquilo que a gente pensa. Achei muito bacana. Juliano, aí a outra questão mais negativa. Eu estava lendo a coluna da Laura Greenhalgh antes de entrar aqui na Folha de São Paulo, e é preocupante isso. As Big Techs todas se aproximaram do Trump, né, nessa mudança aí de mandato, e a gente vê agora até o discurso... Eu nunca tive grandes esperanças com ele, mas agora você vê uma guinada, por exemplo, do Bill Gates dizer, e ele diz com todas as palavras agora, que a questão do aumento da temperatura não é um problema, que os seres humanos vão conseguir se adaptar às mudanças climáticas. O que é mais perigoso? Um Trump que escancara o negacionismo climático ou, às vezes, o negacionismo climático soft? De pessoas que não dá para dizer que o Bill Gates não é uma pessoa esclarecida, né? Com certeza. Veja só, eu acho que é a segunda opção, sem dúvida, viu, Pedro? Porque com o negacionismo climático, a gente ainda consegue fazer o debate, a gente consegue mostrar, né, que o que eles estão sustentando não bate com a realidade, né? Agora,
essa coisa mais mineira, mais cuidadosa, né? Isso Nossa. realmente é bastante mais perigoso. O Bill Gates, vale lembrar, ele sempre foi um filantropo muito orientado para tratar das consequências e nunca das causas dos problemas do mundo, né? Um cara que dava muito dinheiro para combater a fome na África, que dava dinheiro para projetos sociais, mas não lembro dos grandes investimentos do Bill Gates para pensar programas de desenvolvimento de longo prazo na África, né? Desenvolvimento tecnológico para contenção das mudanças climáticas e por aí vai. Então, como bom bilionário, tem tanto dinheiro que pode fazer proselitismo digamos, promover algum tipo de assistencialismo sem, com isso, questionar as próprias estruturas do sistema. E é isso que ele está fazendo. Olha, existe mudança climática, isso pode causar alguns inconvenientes, eu vou ajudar a atenuar esses inconvenientes, mas não me digam que a mudança climática é uma ameaça existencial. Não me digam que para enfrentar a mudança do clima eu tenho que mudar o modo de produzir e de consumir. Não me digam que o problema é o capitalismo. Então, ao Uhum. fazer isso, né, o Bill Gates está se colocando na posição que é dele, de um bilionário bom de assistencialismo e que não questiona as estruturas do sistema. De alguma forma, a gente vai ver cada vez mais gente assim, Pedro. E claro, é um fenômeno importante que a gente observe, que é a associação das big techs com a indústria petroleira e com a extrema-direita. Por quê? Porque tanto a indústria petroleira é uma indústria que, pela sua própria natureza, depende da depredação e do extrativismo do planeta, e as big techs, elas também, de alguma forma, estão associadas a uma lógica extrativista de minerais raros, né, de terras raras, de elementos químicos que são necessários para a indústria de alta tecnologia. E esses dois grandes monopólios, no petróleo e nas big techs, estão associados para manter, de alguma forma, um hipercapitalismo vitaminado e predatório junto com a extrema-direita. Não é por acaso que as big techs e as petroleiras sejam as principais financiadoras da campanha do Trump. Não é por acaso, né? Assim como não é por acaso que também um brasileiro aqui da JBS, né, o Joesley Batista, esteja entre os maiores financiadores da posse do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Que é um setor econômico que também de alguma forma, seria impactado se fosse promovida aqui no Brasil uma grande mudança nos padrões de produção e consumo no que diz respeito à agropecuária, que é o setor que mais emissões de gases de efeito estufa promove no Brasil. Então, tem aí uma sinergia entre esses monopólios todos, porque, de alguma forma, todos eles precisam negar as mudanças climáticas para continuar ganhando em cima dos seus negócios, né? Juliano, você fez uma das presidências mais interessantes. Você é um homem jovem, antecedeu aí a Paula Corradi, que atualmente está na direção do PSOL. Fez uma presidência bastante jovem para um partido que já está acumulando mais quadros. A gente já tem a Luísa Erundina, que é um patrimônio, tem o Ivan Valente, que vai conversar com a gente agora, daqui a pouco, inclusive. Os programas são gravados, mas a gente também vai falar um pouquinho a respeito disso. E você agora está numa jornada que eu vejo assim, tem um programa espanhol chamado La Base, você fez uma versão brasileira dele para a revista Fórum, para a TV Fórum, né? E como é que está um pouco a sua atividade pós-presidência do PSOL? Como é que você está colaborando com o partido e com a discussão pública? Eu vejo algumas coisas, mas queria ouvir da tua boca o que você anda fazendo. Legal, Pedro. Primeiro, obrigado pelas palavras generosas aí em relação à nossa gestão no PSOL. Quando eu assumi a presidência do PSOL, era um momento muito difícil para a esquerda, né? Havia Lava Jato estava no auge, o bolsonarismo estava surgindo como uma força social, política e eleitoral relevante, governo Temer, muitos ataques aos direitos sociais. E eu assumi a presidência do PSOL com a missão de abrir o partido, de fazê-lo mais popular, de atrair lideranças sociais que não tinham tido vivências partidárias ainda. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, isso ajudou o pessoal a crescer e a ter uma outra cara, né? Mais do que uma dissidência do PT, o pessoal virou um partido com uma identidade própria, uma identidade do que eu chamo de nova esquerda latino-americana, que são partidos muito associados aos movimentos sociais, ao movimento feminista, ao movimento LGBT, às discussões raciais, sem abrir mão da luta por justiça econômica, por democracia, né? Então o pessoal se tornou um partido moderno, nesse sentido estrito da palavra, né? E eu fico muito feliz de ter ajudado com isso, de ter ajudado na filiação do Guilherme Boulos, de ter feito parte da sua coordenação de campanha, né? De ter ajudado aí vários companheiros e companheiras a
a crescerem dentro do pessoal também. Mas esse ciclo como dirigente partidário, ele já trazia muitos anos consigo, né? Eu fiquei 15 anos no Diretório Nacional, 10 anos na Executiva Nacional e 6 anos na presidência. Aí era hora de abrir espaço, e a minha companheira e amiga querida Paula Corade está fazendo um trabalho muito bacana, a primeira mulher jovem a presidir o nosso partido, cheia de desafios, vai ter que tocar o partido numa campanha presidencial ano que vem. Eu tenho certeza que ela vai ir muito bem. O que eu fiz quando eu saí da presidência, Pedro? Eu me joguei de cabeça em 3 frentes. A primeira é de estudos, né? Fui estudar, sobretudo, os temas da crise climática, porque eu estou muito preocupado. Realmente acho que aqui a gente tem uma ameaça existencial para a humanidade, né? E o capitalismo vai promover alguma transição, só que nessa transição não cabem todos. Vai chegar no final da transição só uma pequena minoria, e eu quero que cheguem todos. Então, minha condição de humanista, antes de socialista, me exigia um entendimento diferente. Eu fui estudar muito, fui mudando a minha compreensão. Eu, que sempre fui meio desenvolvimentista também, fui mudando a minha concepção e entendendo que é preciso pensar fora da caixa. E isso foi muito bacana, né? Eu virei professor da faculdade, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Tenho publicado artigos e dialogado muito com esse mundo acadêmico, né? Segundo, eu organizei um Instituto Futuro, que é de onde eu estou falando, inclusive, aqui da sede do Instituto Futuro em São Paulo. Esse instituto, que é um instituto que tem como propósito ajudar a esquerda a renovar os seus repertórios, as suas agendas, ou seja, ajudar a modernizar a esquerda. O que eu fiz com o pessoal, eu quero fazer com o conjunto da esquerda, né? Ajudar a ter uma esquerda mais feminista, uma esquerda mais antirracista, uma esquerda mais conectada com o debate da crise climática, uma esquerda mais preparada para enfrentar as mudanças no mundo do trabalho, que não sofra tanto ao ver o que é o novo empreendedorismo, ao ver o que é a precarização promovida pelas grandes plataformas, que a gente tem a resposta. A gente pode sofrer no sentido de achar que aquilo é injusto, mas que a gente fique paralisado, que a gente não consiga pensar saídas é muito ruim. Então eu montei esse instituto, que tem uma rede internacional chamada Rede Futuro, onde estão lideranças de vários países da América do Sul para pensar essa nova esquerda, esse repertório de renovação da esquerda. E terceiro, eu fui virar pitaqueiro, Pedro Zambarda. Eu tô dando pitaco. Tô virando colega nosso. Eu tô dando pitaqueiro, eu sou pitaqueiro na revista Fórum, então eu faço comentários lá sobre meio ambiente, política nacional. Eu tô todas as quintas e sextas-feiras no ICL Notícias, segunda edição. Às vezes também participo durante o ICL Notícias, primeira edição, outros dias na semana. Eu tô ali meio que como camisa 12, né? Eu entro no time quando precisa, né? No DCM, enfim, nesse ecossistema da mídia crítica independente, que é tão importante para a gente disputar corações e mentes. Então, por enquanto, é isso que eu estou fazendo, estou bem feliz, né? E, claro, ano que vem eu quero ajudar o pessoal da maneira que o pessoal definir para reeleger o Lula para a presidência da República, para ampliar a bancada do pessoal na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Aí que a minha presidenta Paula Corade, meu amigo Guilherme Boulos, meu líder Ivan Valente decidirem, eu vou cumprir com maior orgulho, com maior satisfação. Juliano, como é que você encara, você falou agora há pouco, né? Eu era mais desenvolvimentista, né? Como é que você vê, você falou, é necessário uma esquerda mais feminista, uma esquerda mais antirracista. Como é que você encara uma certa esquerda que diz que essas lutas são lutas identitárias? Como é que você vê isso? Eu vejo problemas, às vezes, nesse enquadramento muito simplista. Não sei o que você acha. É uma compreensão um pouco pobre, né? Porque a palavra aqui, o conceito que se usa é o conceito de interseccionalidade, né? A ideia é de que as lutas se cruzam e se encontram, né? Então não há uma oposição entre a luta antirracista e a luta de classes. Por quê? Porque a maior parte da classe trabalhadora brasileira é negra. E lutar por direitos econômicos para essa classe trabalhadora é melhorar as condições dos negros. E lutar contra o racismo é melhorar as condições também de melhor enquadramento econômico na nossa sociedade para essa população. Então, houve, por um bom tempo, dentro desses movimentos, negro, feminista, LGBT, ambientalista, uma disputa entre uma visão mais crítica do capitalismo e uma visão mais liberal, né? E isso é que trouxe a ideia, uma interpretação equivocada de que essas lutas eram essencialmente liberais. Elas podem ser liberais, mas há uma disputa dentro desses movimentos também para dar a elas um sentido crítico, um sentido anticapitalista, né? E o que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, principalmente no movimento negro e no movimento feminista, é um fortalecimento das visões críticas do capitalismo, né? Do neoliberalismo. Então a gente tem aí, cara, um terreno importante para ocupar também, né? A eleição de várias companhias
companheiras mulheres nos partidos de esquerda, também é um sinal de que a esquerda precisa olhar para essa perspectiva com um olhar um pouco mais generoso, né? E não se trata só de representatividade. A representatividade é muito importante. Ter a Maju Coutinho apresentando o Jornal Nacional estimula milhares de jovens negras a fazerem jornalismo, a sentirem que podem. Representatividade é importante, mas esses movimentos não estão reivindicando apenas representatividade, estão reivindicando poder. Um poder que, mesmo dentro da esquerda, muitas vezes lhe é negado, né? Então, o que a gente fez no PSOL? A gente criou políticas que não são exigência do TSE, da Justiça Eleitoral. A gente criou por vontade própria políticas de financiamento eleitoral para financiar melhor as candidaturas de mulheres, de negros e negras e LGBTs, para melhorar as condições de disputa, porque a gente viu nisso também um ativo para o próprio partido. O partido cresceria se ele financiasse melhor essas candidaturas, porque havia espaço para ocupar. Mas eu entendo que isso é um processo de aprendizado, Pedro, porque com o passar do tempo eu tenho certeza que o conjunto da esquerda vai incorporando, né, a dimensão estrutural dessa opressão. O capitalismo no Brasil não é um capitalismo como o capitalismo europeu, ele é um capitalismo com um corte de raça fundamental. Nós tivemos 300 anos de escravidão nesse país. A escravidão é a base do capitalismo brasileiro. Não é a imigração italiana, alemã, a indústria paulista. A base da nossa do nosso capitalismo é a escravidão. Né? Hoje já há estudos, Pedro, que mostram que os excedentes que impulsionaram a industrialização em São Paulo não vieram só da indústria cafeira, vieram também do tráfico negreiro. Então nós estamos falando aqui como um capitalismo estruturalmente racista, né? E naturalmente também patriarcal e machista pelo papel que foi relegado às mulheres na divisão do trabalho. Então, quando a gente conseguir casar essas lutas todas, que eu acho que não se trata de subordinar a luta de classes à luta por representatividade ou vice-versa, mas quando a gente incorporar essa dimensão interseccional das lutas todas, cara, a esquerda vai crescer muito, vai falar muito melhor com o nosso povo, vai falar muito melhor com a nossa gente, entendendo que o que a nossa gente quer, a interpretação que a nossa gente, que o nosso povo tem para o fim do racismo, é oportunidade econômica, muitas vezes. Né? É respeito, é não ser achacado pela polícia quando volta da escola, ou seja, são coisas básicas, assim, né? Muito, muito distante de uma visão liberal que diz que o que importa é botar mais atrizes negras na novela e que isso resolve o problema, né? As pessoas querem viver com dignidade. E essa interseccionalidade que você está falando, de falar melhor com o nosso povo, eu estou, nesse momento, ganhando de presente nas últimas 48 horas, acho que nas próximas 48 horas, eu cobri a questão lá da formação do partido do MBL, e agora eles conseguiram lá a inscrição no TSE, e eu estou sendo homenageado, jornalista petista e tal, porque eu apontei que eles têm um projeto de governo. A gente teve a chacina agora do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, com 120 mortos, que é um genocídio negro, né, Juliano? Independentemente dos corpos ali serem do crime organizado ou pessoas inocentes que foram atingidas por aqueles policiais. A gente precisa estar com essa comunicação afiada até para explicar para as pessoas que a gente não está defendendo o bandido, né, Juliano? É isso. Porque não é tão difícil para as pessoas entender que uma operação como essa jamais aconteceria na Faria Lima, jamais aconteceria no condomínio Vivendas da Barra, lá onde estava o Bolsonaro, o Rony Lessa, né? Porque as pessoas já naturalizaram a ideia de que corpos negros masculinos, sobretudo, podem ser vítima da violência do Estado, né? Meio que sem nenhum problema, meio que é normal, né? Tá naturalizado isso. E tá naturalizado que isso é impensável nos bairros brancos, né? Que um tiroteio no bairro branco hoje choca as pessoas de uma forma muito diferente do que é um tiroteio na linha amarela no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, essa naturalização, ela é muito difícil para ser enfrentada, né? Então, enfrentar essas dimensões da opressão que atravessam as relações de poder, as relações econômicas, também é importante para botar as pessoas para refletirem. Elas sabem que existe essa diferença, né? O problema é que essa diferença está naturalizada. Nós precisamos ter mecanismos para que ela volte a ser aquilo que na Matrix, lá no glorioso filme dos irmãos Coen, se chamava de um espeto na mente, ou seja, uma coisa que está atravessada na sua cabeça, que está atravessada nas suas ideias como uma coisa mal explicada. Então, quando os irmãos Wachowski, né? Wachowski, perdão, irmãos Coen, não, agora irmãs Wachowski, né? Irmãs Wachowski. Então, que isso seja capaz
que esses episódios bárbaros e trágicos como esse sejam capazes de serem desnaturalizados, né? Para desnaturalizar, você precisa apontar de uma forma bem pedagógica mesmo onde é que estão as contradições. Mas é um processo longo. Eu estou enfrentando isso, Pedro, agora com esse debate socioambiental, né? É muito difícil, porque, claro, o direito ao desenvolvimento é um direito que nos foi negado historicamente para os países da periferia do capitalismo. E, em nome do direito ao desenvolvimento, cabe muita coisa. Cabe o Bolsonaro defender mineração em terra indígena, em nome do desenvolvimento. Cabe o Aldo Rebelo defender o Código Florestal e dizer que todas as ONGs que atuam na Amazônia são todas agentes do imperialismo, porque querem manter os nossos pobres indígenas vivendo no atraso, sendo que ele, Aldo Rebelo, e a extrema-direita propõem que os indígenas entrem na era do 5G. Quer dizer, em nome do desenvolvimento, muitas barbaridades podem ser feitas, né? Algumas com gente querendo acertar, né, com gente querendo fazer o bem, com gente querendo... E muitas vezes não, né? Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Xingu, é um desastre ambiental e social em todos os aspectos. Isso foi feito por um governo de esquerda, né? Então, querendo resolver um problema de distribuição elétrica do país, etc. e tal. Então, em nome do desenvolvimento, muita coisa ruim pode ser feita também. Por isso que é importante qualificar o que é desenvolvimento, né? Colocar conteúdo nesse conceito aí, porque senão a gente vai estar defendendo uma coisa que o nosso inimigo pode defender também. Quer dizer, defender hoje, tirar petróleo da Amazônia, o Trump defende. Se o Trump defende, eu boto um pezinho atrás. Acho que pode ser um problema, sabe? Claro. E temos que fortalecer uma ministra que foi muito atacada durante essa discussão toda, que é a ministra Marina Silva, né, Juliano? Que tem sido uma figura muito importante no governo, né, para poder, de alguma forma, fazer um contraponto, sobretudo ao Ministério de Minas e Energia, que tem um ministro de direita, ministro que vem de um partido de direita, que defende concepções extrativistas, portanto, de direita, né, e que é vinculado a grupos econômicos e, portanto, subordinado aos interesses da direita. Quem faz o contraponto hoje é a Marina, né? Agora, a Marina não consegue, através do Ministério, fazer o contraponto às ações do Ministério de Minas e Energia, mas consegue fazer o contraponto ao desmatamento, por exemplo, e com isso reequilibra um pouco os danos causados pelo agronegócio predatório, né? Consegue, de alguma forma, pensar estratégias para o enfrentamento à crise climática, estimular a participação social através de uma série de mecanismos que foram criados ou reestruturados no seu ministério. Então a Marina é uma figura-chave, mas ela é uma figura-chave, mas que só reequilibra o jogo de forças, né? Porque de um lado você tem a Sônia Guajajara, a Marina Silva e outras lideranças, o próprio Fernando Haddad, que tem uma visão sobre transição que é bastante moderna, contemporânea, e você tem do outro lado o Fávaro, o Alexandre Silveira, o Rui Costa, que, assim, se puderem asfaltar o Rio Amazonas, vão asfaltar, gente, porque é uma turma com um pensamentozinho muito atrasado, viu? Reacionário talvez seja a palavra, pelo menos nesse aspecto. Cara, deixa eu te fazer... Estamos nos encaminhando já nos últimos minutos da entrevista. Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, já recebeu os trabalhadores por aplicativo. Tinha uma discussão a respeito da permanência ou não dele do PSOL assim que ele se tornasse ministro. Como é que você viu essa movimentação do nosso então deputado e agora ministro do governo Lula? O que você acha do Guilherme lá? Pedro, o Brasil ganha com o Guilherme lá, né? Não há dúvida de que ajuda o governo a entender melhor o sentimento das ruas, né? O Lula, cara, tem muitas qualidades, mas talvez a principal delas seja essa capacidade de interpretar o sentimento do povo brasileiro, né? E é verdade que nesse governo essa capacidade, ela às vezes ficou um pouco difícil de ser exercida, né? Por uma série de fatores. As redes sociais mudaram muito a dinâmica de relação do povo com os governos, com o poder, talvez cercado de gente, às vezes, nem sempre sincera para falar o que tem que ser falado. E a verdade é que o presidente Lula, em alguns momentos, perdeu um pouquinho a capacidade de interpretar o sentimento do país, né? Acho que voltou com tudo esse ano, né, com o enfrentamento aos super ricos, a luta em defesa da reforma do imposto de renda, o enfrentamento à Câmara dos Deputados, o enfrentamento ao Donald Trump. Esse Lula do Velho Testamento que voltou aí esse semestre muito me agrada, né?
E a ida do Guilherme Boulos para o governo ajuda o Lula a fortalecer essa capacidade de leitura da realidade, porque é um cara jovem, é um cara que está no movimento social, é um cara que fala com toda a esquerda, é um cara que também fala com outros setores, fala com setores médios, com a intelectualidade. Então, eu acho que o Guilherme Boulos agrega muito ao governo do presidente Lula nessa capacidade que ele tem de ler a realidade, né? Como um cara capaz de interpretar o pulso da rua, como se diz no popular, né? Agora, claro, todo tem prós e contras, né? Para o PSOL, né, nesse momento, talvez fosse mais interessante tê-lo como candidato a deputado, uma vez que ele fez 1 milhão de votos na última eleição, né? Então, para o PSOL, para a representação da esquerda na Câmara dos Deputados, é uma perda importante, né? Já que ele já anunciou aí que não deve ser candidato. Então, nós vamos precisar reforçar as chapas da esquerda para deputado federal. Não tenho esperança, Pedro, e eu sei que a galera que acompanha Meteoro é muito ligada e não vai cair em conta da carochinha. Então, eu não vou dizer que a esquerda vai ter maioria na próxima Câmara, tá? Eu não acho que há elementos para a gente acreditar que vai haver uma grande mudança na Câmara dos Deputados em termos dessa fórmula de o centrão com metade da Câmara, a gente com 1/4 mais ou menos e o bolsonarismo com 1/4, né? Um pouco mais ou menos assim que está dividida a Câmara hoje. Então, é óbvio que a gente não vai alterar a correlação de forças na Câmara no ano que vem, mas daria para melhorar um pouco a situação, né? E aí a ausência de figuras como o Guilherme Boulos na chapa, da própria Marina Silva, que também não sabe se vai ser candidata a deputada e não quer ser, né? E outros nomes. Eu estava conversando ontem com uma vereadora do PT, muito bem votada, eu não vou falar o nome dela, mas também me falou que não vai ser candidata. Então, isso tudo vai criando mais dificuldades para a gente poder chegar lá, né? Agora, a esquerda você não tem esperança que a esquerda vai crescer essa bancada. Agora, você tem esperança que a gente vai conseguir conter um pouco a extrema-direita? Cito o caso da confusão que está em Santa Catarina agora com Carluxo, Carol de Tone, Zanata e aquele grupo todo. A prisão do Bolsonaro ajuda a gente eleitoralmente, Juliano? Acho que ajuda muito, Pedro, porque causa uma desarticulação. Aliás, essa crise que a extrema-direita está vivendo, né? O Eduardo Bolsonaro chamando o Tarcísio de agente do sistema, o Caiado e o Ratinho correndo por fora, o Zema sem saber o que fazer, o Tarcísio tendo que calcular cada movimento, a briga em Santa Catarina que você mencionou, a entrada em cena do Cláudio Castro, que não era um sujeito muito ligado à extrema-direita, parece que vai querer disputar esses votos também agora. Tudo isso é confusão, cara. E quanto mais confusão tiver do lado de lá, melhor pra gente, né? É claro, eles têm uma capacidade de coesão muito maior do que a esquerda. A esquerda é mais plural, é mais diversa, é mais crítica, né? A extrema-direita não, eles tiveram até agora mais coesão, de modo que o comando bolsonarista e o comando do Bolsonaro, isso descia, irradiava e produzia muito estrago, né? Em 2022 eu fui candidato a suplente do Senado junto com o Márcio França, né? Foi o candidato da esquerda aqui em São Paulo, eu fui o suplente do Márcio. E no sábado, véspera da eleição para o Senado, o Márcio estava com 6 pontos na frente do astronauta, segundo a pesquisa Datafolha. Abriu as urnas, a gente perdeu a eleição por 2 milhões de votos. Então tem uma coisa aí silenciosa, com uma grande capacidade de impactar as eleições proporcionais e para o legislativo como um todo. Então, eu não subestimo, sabe, Pedro, a capacidade que essa galera tem de fazer estrago. Mas acho que a esquerda pode ter um bom resultado, mas precisa trabalhar para isso. Assim, isso está me angustiando um pouco. Eu vejo todo mundo... Eu já senti que o presidente Lula, por exemplo, tirou um pouco o pé da disputa de governadores, já entendeu que essa não é uma disputa que ele pode fazer. É péssimo, né? Por um lado, mas por outro lado, tá olhando mais para a chapa de proporcional, mas também não vi nada de concreto ainda, né, em relação a isso. De modo que eu acho que sim, é possível conter a extrema-direita, eles vão enfrentar uma baita crise nos próximos meses, né? Mas a gente precisa aproveitar a crise. Não adianta eles entrarem em crise e a gente ficar cada um aqui na sua, cuidando da sua vida, do seu cercadinho, né? A gente precisa aproveitar a crise deles para ter chapas mais competitivas para o Senado, chapas mais competitivas para deputado, né? A gente está aí, tem um diálogo que o pessoal está fazendo com a Manuela Dávila para ela ser candidata, que é uma pessoa muito importante na esquerda. Está conversando com a Áurea Carolina, lá em Minas Gerais, que foi a deputada mais votada de Minas na última eleição, depois não foi candidata. Eu sei que tem muito diálogo rolando aí também com outras lideranças em outros partidos. É hora de pegar o que nós temos de melhor e botar na urna em 2026 para que a gente possa fazer frente às ameaças representadas pela extrema-direita, né?
Uhum. E uma coisa que você estava falando, né, da confusão no nosso campo. Às vezes a gente fica brigando muito entre si e outra coisa, essa discussão de segurança pública, aí pega o caso do prefeito de Nova York, a gente não pode ter medo de dizer isso, né, Juliano? Chacinar 120 pessoas não pode ser campanha eleitoral, cara. É crime, né? É crime de Estado. E a gente não pode se acovardar também diante da discussão de segurança pública. A gente tem que oferecer também soluções para as pessoas. A gente tem que entender o cara que tem medo de ser assaltado, tem medo da violência urbana, e ao mesmo tempo não pode endossar o Cláudio Castro, né? A esquerda deu sinais um pouco trocados nesse episódio, né, Pedro? É. Claro, e por uma razão simples, porque é difícil, num momento de comoção como esse, tratar temas complexos, né? Porque tá todo mundo muito à flor da pele e todo mundo com as emoções muito, muito intensificadas, né? Agora, talvez, conforme vai ficando mais claro a gravidade do que aconteceu, os relatos das mães, os relatos das pessoas que foram, de alguma forma, inocentes, né? Que foram afetadas por essa operação, ou perderam a vida, ou tiveram a casa invadida, ou foram vítimas de violência sexual, como relata a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né? Policiais que entraram e assediaram, abusaram sexualmente de pessoas que estavam em casa, enfim. Conforme isso vai vindo à tona, a tendência é que a emoção vá dando lugar a uma reflexão mais racional, né? E acho que vai permitir que a gente também comece a disputar modelo. Mas nesses dias de emoção aí aflorada, a gente ficou muito mal, muito perdido, né? Entre o silêncio e uma reação um pouco mal calculada, sabe, do meu ponto de vista. Eu entendo até a posição do presidente Lula, que esperou alguns dias, algumas horas, alguns dias para ter uma manifestação. Acho que quando se manifestou bem até, sabe, falando que o que aconteceu foi uma matança e tal. Mas acho que houve sinais trocados. E quando há sinal trocado, a nossa militância fica perdida. Quando você tem um vídeo institucional do governo postado na rede falando que essa política de segurança está falida, o que é muito bom, e você tem na mesma página uma publicação falando que o governo está mandando peritos para ajudar o trabalho das forças de segurança do Rio, qual narrativa está valendo aqui? Né? A da ministra Macaé, que teve com as vítimas e disse, olha, o que aconteceu foi absurdo, eu estou com vocês, com as mães das vítimas, ou o ministro Lewandowski, que vai lá bater foto do lado do Cláudio Castro, né? Então, esses sinais trocados, eles dificultam um pouco a nossa capacidade de resposta, né? Mas eu acho que passando também, Pedro, esses primeiros dias aí mais intensos, né, de comoção, vai acontecer um pouco o que aconteceu com o Carandiru, né? O massacre que aconteceu aqui em São Paulo, no presídio do Carandiru, também nas primeiras semanas foi aquela coisa, matou bandido, nossa, que bom. Depois aquilo foi decantando e foi dando lugar a uma perspectiva bem mais crítica, né? De modo que hoje as pessoas olham para aquele episódio com vergonha, né? 111 pessoas desarmadas, presas, né? Executadas pelo Estado, num lugar onde elas tinham que ser, na verdade, guardadas ali pelo Estado para cumprir sua pena, né? Sim. Então, eu acho que com o passar do tempo isso vai decantar e vai dar lugar a uma reflexão mais racional. Aí nós temos que apresentar alguma coisa, porque agora, nesse momento, a gente não apresentou nada. Com todo respeito, PEC da segurança, as pessoas não sabem o que tem na PEC da segurança, né? Não sabem qual é o conteúdo dessa PEC, então não adianta. Facção antiterrorismo também, que a extrema-direita trouxe, o PL para criar o crime de narcoterrorismo, né? A extrema-direita trouxe isso também. Ninguém conseguiu dar uma resposta muito adequada, e acho que, na medida em que o tempo passar, a gente talvez consiga dar uma resposta mais calibrada aí. Juliano, adorei conversar contigo. Uma última pergunta. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar, meu querido? Cara, convite para você voltar mais vezes. Quero conversar, pô. Vamos fazer um convite, vamos voltar mais vezes. Eu adoro estar com vocês aqui. E não, bicho, a gente está fazendo muitos projetos aí. Eu quero ter a oportunidade de poder voltar aqui para esmiuçar melhor esses projetos. A gente esse ano fez uma coisa super bacana, que foi um projeto chamado Imagina na COP, onde a gente visitou dezenas de institutos federais pelo estado de São Paulo para falar sobre como a ciência e a tecnologia, o ensino que é ofertado pelo Estado brasileiro através dos IEFs e das universidades federais é fundamental para garantir uma transição justa e inclusiva, né, que industrialize o Brasil, que nos coloque numa outra posição internacional.
E a reação, cara, da molecada de 16 a 24 anos, assim, é extraordinária. Dá para fazer um livro contando essa experiência. Enfim, outros projetos que a gente está tocando aí, a gente volta para poder comentar esses e outros temas. Querido, boa tarde para ti. Bons trabalhos aí. Conta com a gente para qualquer coisa. Até mais, Juliana. Obrigado, Pedrão. Valeu. Até mais, querido. Tchau, tchau. Juliano Medeiros, gente, ex-presidente do PSOL aqui conosco. Vamos dos créditos finais. É isso, gente. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.